Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Na última aula, nós vimos o Insert Adjacent HTML, que é um método com o qual eu consigo inserir elementos HTML em qualquer lugar da minha página. Simplesmente isso. Mas são elementos que eu tive que escrever para ele ser inserido. Agora eu quero criar elementos de forma dinâmica. Então, vamos lá, nós vamos ver nessa aula o Insert Adjacent Element. Vamos ao Visual Studio Code. Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei a página 13, Insert Adjacent HTML, fiz uma cópia e criei a 14, Insert Adjacent Element. Vou fazer uma pequena mudança no meu HTML. Eu vou colocar o meu segundo parágrafo dentro de tags div. Então, vou criar uma tag div, vou colocar o segundo parágrafo dentro de tag div e vou colocar o ID alvo nessa tag div. E a tag div vai ter borda style igual a border 1 pixel sólida e black. Então nós sabemos que vou usar inline, não é uma coisa muito usual, eu pelo menos não utilizo inline sobre hipótese alguma, mas aqui só para fazer o nosso exemplo, nós sabemos que a borda é da nossa tag div e não do parágrafo que está dentro dela. Então vou ver isso no browser, Open with Live Server, e está lá a minha div, contém borda, e o parágrafo está dentro dela. Veja que a gente tem inclusive as margens do parágrafo, ok? Então, vamos ao nosso código. Primeiro, antes de pegar o alvo, eu vou criar o meu elemento. Então, eu vou criar let, uma variável que eu vou chamar de parágrafo, e vou dizer para ele, vá ao documento, document.create element, e vou dizer para ele criar um parágrafo. Muito bom. Segundo, vou dizer para ele parágrafo.inner HTML recebe conteúdo dinâmico. Ou seja, eu criei uma tag P, um parágrafo, e coloquei dentro deste parágrafo o texto conteúdo dinâmico. Ah, professor, e como é que eu vou fazer agora para colocar a class formata nesse parágrafo? Então, esse é um dos métodos desta aula. Parágrafo.set attribute. E eu vou passar como string qual é o atributo, que é o class, e qual é o conteúdo desse atributo, que é formata. Então, ele vai criar um parágrafo com o conteúdo dinâmico, texto conteúdo dinâmico, e com o atributo class com conteúdo formata. E aí é só inserir nos botões. Eu vou apagar todos os que estiverem já comentados, vou usar somente o último, e vamos lá, em vez de ser Insert Adjacent HTML, será Insert Adjacent Element. Os textos before end, after end, before begin e after begin serão os mesmos. A diferença é que aqui, nós, em vez de passarmos um texto, nós vamos passar a nossa variável parágrafo, que foi o elemento
criado. Então, eu estou falando antes, before, o começo, begin, ok? Before begin, insira a tag parágrafo. Então, isso vai ser inserido antes da minha tag div, ok? Nós estamos pegando aqui, no alvo, virou a minha tag div. Então, nós estamos pegando a tag div e esse parágrafo deve ser inserido antes da nossa tag div. Open with Live Server, vou apertar o botão e está lá o meu parágrafo antes da tag div. O restante será igual, ok? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu copiar e vou colar 4 vezes. Não, vou uma por vez. Então, aqui, em vez de before begin, vai ser after begin, ok? Depois do começo da minha tag div. Então, vai ser dentro da tag div, como sendo o primeiro filho dessa tag div. Vou comentar a de cima e já vou rodar no browser. Olha lá, vou apertar o meu botão e está o parágrafo dentro da tag div como o primeiro filho dessa div. Vamos terminando. Copiei. Comentei, colei. Então, agora, em vez de ser before begin, vai ser before end. Ou seja, se eu estou trabalhando com a minha tag div, aqui vai ser antes do final dessa tag div. Vamos ver se funciona, ou seja, dentro da tag div ainda, só que em vez de ser no começo, será no final. Então, vamos olhar. Está aqui, vou atualizar a minha página, apertarei o botão e está lá, antes do final da minha tag div, ele inseriu o meu parágrafo e perceba que ele tem a class formata, né? Foi criado mesmo lá dentro da tag div, foi inserido um parágrafo com a class formata e o texto, conteúdo dinâmico. Tudo isso foi criado dinamicamente, inclusive o atributo class igual a formata. E, finalmente, o último, então, comentando, fazendo uma cópia, tá? Então, agora vai ser after end, ou seja, depois do fim da tag div. After end, eu vou inserir o meu parágrafo. Voltando ao browser, apertando o botão e depois da minha tag div foi inserido o conteúdo dinâmico. É isso aí, com esse vídeo eu encerro o conteúdo dessa segunda trilha do meu curso de JavaScript, a trilha do DOM. No próximo vídeo, nós encerraremos a trilha com um pequeno projeto, um projetinho onde eu vou utilizar todos os recursos que nós vimos nesta trilha. Siga o canal, ative as notificações, curta esse vídeo, isso aumenta o nosso engajamento e ajuda a divulgar o nosso trabalho. E compartilhe esse vídeo. Até a próxima aula.